Ao voltarmos à Idade Média, a construção das grandes catedrais góticas da Europa tornou-se uma verdadeira cruzada. A construção dos símbolos de poder e fé começou entre os séculos XI e XVI. Não era apenas sobre montar vigas e pedras. Era uma mistura de inovação arquitetônica e a dedicação dos trabalhadores medievais, desde o gênio do mestre pedreiro até o humilde operário. A essência de ser um cristão medieval estava capturada nas paredes dessas imensas igrejas, frequentemente levando mais de 50 anos para serem finalizadas. Agora, elas são admiradas por multidões de turistas que olham para cima maravilhados, se perguntando como foram construídas sem as técnicas e maquinários de engenharia modernos. Vamos viajar de volta no tempo e bater nas portas colossais de alguns desses magníficos edifícios para descobrir sobre os homens que estiveram envolvidos em sua construção. Na guerra medieval não se tratava apenas de armas poderosas e armaduras. Táticas, estratégia e trabalho em equipe eram tão importantes quanto. Mesmo com os heróis mais poderosos, sem a estratégia correta, eles sucumbirão a um oponente mais astuto. E o mesmo vale para o patrocinador de hoje, Hero Wars. Assim como nas batalhas medievais reais, cada herói tem um papel. Tanques aguentam dano, lutadores à distância atacam de longe, e heróis de suporte curam e buffam a equipe. Cada herói possui armas e artefatos únicos que moldam seu estilo de luta. É como escolher o calibre ou a mira certa, isso pode determinar o resultado da batalha. É aí que você entra, caro espectador. Batalhas contra jogadores reais exigem mais do que apenas heróis poderosos. Analise seus oponentes, escolha a melhor estratégia de ataque e gerencie seus recursos sabiamente. Se você já montou sua equipe dos sonhos, tenho ótimas novidades para você. É com emoção que apresento a Peach. Esta é uma nova heroína com um passado sombrio e misterioso. Os jogadores embarcarão em uma jornada de 4 semanas para explorar a história do novo herói e terão a chance única de serem os primeiros a desbloquear e aprimorar um novo guardião. Disponível a partir de 16 de fevereiro, apenas para jogadores da aliança Hero Wars. Então, o que você está esperando? Quando você monta a equipe perfeita, escolhe o melhor equipamento e supera seus oponentes. Teste suas habilidades em batalha e descubra. Baixe Hero Wars do link na descrição ou use meu código Quick Response e mostre do que você é capaz. Bem-vindos ao Loucura Medieval, o vídeo de hoje. Construindo uma escada para o paraíso. Do século XI ao XI, 12º, houve um crescimento populacional extraordinário na Europa, levando a grande prosperidade, especialmente nas grandes cidades e naquelas em rotas comerciais. As igrejas românicas existentes eram muito pequenas para acomodar as centenas de paroquianos que precisavam de um local para adorar, e os edifícios de madeira sofriam frequentes incêndios. Os líderes da cidade queriam símbolos tangíveis de sua riqueza e status, e assim nasceu a ideia de construir catedrais colossais para a glória de Deus. A construção de catedrais demandava trabalhadores altamente qualificados e considerável financiamento, não apenas dos cidadãos ricos, bispos e clero, mas também dos adoradores e peregrinos. Na prática da Igreja Católica medieval, a veneração dos santos e as peregrinações aos locais onde suas relíquias eram enterradas e honradas eram elementos importantes. Quanto mais popular o santo, mais doações e benefícios uma igreja poderia receber de seus fiéis, e por sua contribuição o adorador esperaria ajuda divina, bênção ou cura por estar perto dos restos físicos do santo. Mas dinheiro implicava em uma construção acelerada. Durante o período normando, Winchester, uma catedral monumental, foi construída em menos de 20 anos. Mas a construção frequentemente era interrompida quando o dinheiro acabava, como ocorreu com a gótica Notre-Dame em Paris. Lá, a construção começou em 1163, mas o transepto sul e a rosácea só foram concluídos em 1270. Melhor juntos.
As guildas medievais eram irmandades de comerciantes ou artesãos que se uniam para proteção, apoio mútuo e para beneficiar seus interesses profissionais. Cada guilda também estabelecia as regulamentações e padrões de qualidade para sua respectiva indústria. As guildas medievais eram alianças de artesãos de um ofício específico. Eles poderiam ser encadernadores, trabalhadores em couro, padeiros, ferreiros ou qualquer outra profissão especializada que envolvia treinar aprendizes. A maioria dessas guildas tinha requisitos rigorosos para se tornar membro. Diversas cidades medievais possuíam oficinas familiares formadas por artesãos talentosos. A maioria eram homens, embora mulheres e meninas estivessem envolvidas em ofícios como bordado, tecelagem e tapeçaria. Contudo, os meninos tinham mais oportunidades de treinamento e aprendizagem. Cada guilda de ofícios tinha 3 categorias distintas: aprendiz, jornaleiro e mestre. O mestre, altamente qualificado e experiente, era seletivo ao aceitar aprendizes. Os meninos, normalmente no começo da adolescência, recebiam cama, comida e roupa em troca de trabalho. O aprendizado tinha um prazo fixo de entre 5 e 9 anos. Os aprendizes de carpinteiro aprenderiam a ler planos e usar ferramentas. Após o aprendizado, o jovem se tornaria um carpinteiro jornaleiro, viajando entre cidades para adquirir experiência em diversos projetos de construção. Para se tornar um mestre carpinteiro, o jornaleiro precisava apresentar uma obra-prima à Guilda dos Carpinteiros para avaliação. Apenas após a aprovação da obra-prima, o jornaleiro poderia abrir sua própria oficina e treinar seu aprendiz. Suas ferramentas incluíam machados, serras, malhos, plainas, esquadros e níveis, exigindo conhecimento de matemática e geometria. Os carpinteiros também precisavam dominar técnicas como juntas de sobreposição, cauda de andorinha e mortise e tenon. Eles eram responsáveis por selecionar a madeira apropriada para o projeto. Uma grande quantidade de madeira era usada na construção de catedrais, para estruturas de telhado, vigas, guindastes, plataformas e andaimes. Durante o auge da construção gótica na Idade Média, a escassez de madeiras duras como carvalho e nogueira levou ao uso de madeiras macias, como o pinho, para andaimes. Até mesmo os antigos andaimes eram reciclados, movidos entre canteiros de obras e reutilizados. Guindastes e mecanismos de polias eram usados para levantar materiais até os andaimes nas partes mais altas de castelos e catedrais medievais, onde ainda é possível ver buracos para troncos esculpidos na estrutura. Além do trabalho estrutural nas catedrais, o carpinteiro se tornou um artista habilidoso em entalhes religiosos e mitológicos, esculpidos em madeira, couros, painéis, púlpitos ornamentados, coberturas de fontes e portas enormes, seguindo as especificações dos projetos arquitetônicos e planos do mestre pedreiro. As superestrelas góticas. Os pedreiros trabalhavam com pedra. Eles produziam blocos usados em paredes ou esculpidos em colunas, arcos e janelas. A construção das catedrais góticas envolvia muito trabalho altamente decorativo. A guilda dos mestres pedreiros era particularmente influente, bem organizada e a mais secreta das guildas medievais. As habilidades eram comumente transmitidas de pai para filho nas famílias. Muitos mestres pedreiros do início da arquitetura gótica foram esquecidos, mas outros posteriores como Tainfrid, Godwin, Gratsit e Leofy Dudson, que construíram a Abadia de Westminster em Londres para o rei Eduardo, o Confessor, se tornaram conhecidos. Assim como Jean de Charles, que trabalhou na Notre-Dame de Paris, e Pierre de Montreuil, que foi mestre na Basílica de Saint-Denis. Ed de Montreuil, que possivelmente era pai de Pierre, foi mestre pedreiro para Luís XI da França. Ele aconselhou o rei em questões arquitetônicas e construiu a capela do Hotel Dior, o hospital público mais antigo da França, além de trabalhar em várias igrejas em Paris. Outra famosa dupla de pai e filho construtores foi a família Parler. Heinrich Parler, o ancião, arquiteto e escultor alemão, fundou a família Parler de mestres construtores. Peter, filho nascido em 1325, trabalhou na Catedral de Praga, após a morte do primeiro mestre construtor, o francês Mathias de Arras. O filho de Peter, Wenzel e Johannes continuou seu trabalho após ele também falecer em 1399.
O estilo parlour se espalhou pela Europa e as ideias de Peter foram usadas até na Espanha, durante a construção da Catedral Civil. Duro pelo dinheiro. Construir uma catedral exigia uma rede de ofícios e guildas, mas dos 50 a 100 homens no local, a maioria eram pedreiros. Os pedreiros passavam anos de exigente treinamento no trabalho e viajavam extensivamente de canteiro de obras para canteiro de obras para ganhar experiência. O mestre pedreiro ou construtor era responsável pelo design e todos os aspectos da construção. Um pedreiro ou carpinteiro médio poderia ganhar cerca de 12 por ano. Eles eram os membros mais mal pagos e mais trabalhadores da equipe. No outro extremo, o mestre pedreiro enriquecia, frequentemente viajando entre projetos. Gauthier de Varenfroy foi o mestre construtor da Catedral de Évreux e recebeu um contrato em 1253 que lhe pagava 50 libras por ano. Para isso, ele concordou em nunca se ausentar do local por mais de 2 meses consecutivos. Após dormirem em tendas, estábulos e celeiros nos arredores da cidade, os trabalhadores seriam guiados pelos monges em procissão durante as orações matinais. Ao chegarem, receberiam as ordens diárias e tomariam um café da manhã simples com frutas, pão e queijo. Cada local possuía uma loja de pedreiros onde podiam trabalhar, almoçar e guardar suas ferramentas. A cabana precisava ser grande o suficiente para ter um banqueiro e um lugar específico para entalhes intricados. As decorações aparentemente triviais de uma catedral gótica foram feitas para reforçar pontos fracos, como os ornamentos nos cantos do edifício. Eles adicionam peso aos cantos e os mantêm fortes. Os maçons ingleses esculpiam cabeças que suportavam objetos pesados e as expressões faciais retratavam o descontentamento com essa tarefa. Durante um intervalo de 30 minutos no meio da manhã, geralmente por volta das 9 ou 10, o mestre lhes forneceria uma jarra de vinho bem merecida. As horas de trabalho eram longas, especialmente no verão, e durariam do nascer ao pôr do sol. Por volta da 1 da tarde, o trabalho parava para os homens almoçarem e tirarem uma soneca. No final do dia, eles seriam presenteados com outro copo de vinho. Os arranjos de moradia variavam muito. Em Estrasburgo, França, os maçons até tinham um cozinheiro pago. Durante a construção da Catedral de Sina, na Itália, os maçons ganharam o direito de receber vinho dos vinhedos da catedral, pois esperar nas tavernas por uma bebida estava consumindo suas horas de trabalho. E eles só levaram 30 anos para ganhar esse direito. Um lugar silencioso. Durante os primeiros 40 a 50 anos do período gótico, um rigoroso código de silêncio foi imposto aos trabalhadores e quem fosse flagrado quebrando as regras poderia ser multado. Qualquer oração de um frade pela proteção dos trabalhadores era bem-vinda, pois acidentes eram regulares. Doenças de pele e queimaduras eram comuns entre os pedreiros porque eles tinham que manusear cal regularmente. O mestre fornecia as luvas, mas nem sempre eram utilizadas. Na abadia de Westminster, os pedreiros recebiam luvas, capuzes de inverno e botas e chapéus de palha no verão. Grandes blocos de pedra eram esculpidos nas pedreiras e levados ao local. Embora bois e carroças puxadas por cavalos movessem as cargas mais pesadas, muitas pedras eram carregadas à mão. Eles eram esculpidos no chão antes de serem posicionados. Cada pedreiro tinha um símbolo único que esculpia em cada pedra que trabalhava. A marca do pedreiro indicava que a peça estava concluída, permitindo seu pagamento. Na Catedral de York, foram encontradas pedras datadas de 1154, com as mesmas marcas também presentes em igrejas locais, indicando que os artesãos viajavam para trabalhar em diferentes lugares. Em 1476, um acidente foi relatado na Catedral de Langres, no nordeste da França. Cargas grandes eram descidas em uma plataforma, mas pedras menores eram jogadas para baixo e longe do lado do prédio em um ângulo. Era apenas uma questão de tempo até que um pedreiro jogasse uma pedra que era um pouco mais pesada que as outras, e ela caiu muito perto do prédio, matando uma mulher que passava por ali. O pedreiro foi isento de toda a culpa. Trabalhar em alturas tão grandes tornava o trabalho do pedreiro uma profissão perigosa, um movimento errado, e era isso.
Era melhor morrer num acidente de trabalho, pois ninguém empregava um trabalhador aleijado e a maioria dos feridos acabava mendigando nas ruas. William de Sens, o mestre pedreiro que trabalhou na Catedral de Canterbury, ficou paralisado em 1178. Ele caiu do andaime enquanto inspecionava as altas abóbadas. O mestre pedreiro medieval era completamente diferente do arquiteto atual. Ele não estava em um estúdio de design, estava no local com os trabalhadores sujando as mãos. No entanto, não podemos esquecer os carpinteiros, pedreiros, ferreiros, vidraceiros, carreteiros, transportadores, camadas, talhadores, muralistas, marmoristas, lavadores e até os voluntários que trabalhavam gratuitamente, motivados por sua fé. Sem a dedicação, habilidade e conhecimento deles, a construção e preservação de tais magníficos edifícios medievais, com suas altas torres, esculturas intrincadas e belas janelas de vitrais, que ainda inspiram admiração hoje, não existiriam. Agradecemos por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se no canal se está gostando dos vídeos. Lançamos um novo toda sexta-feira e seu engajamento nos ajuda a crescer. Até a próxima. Desejo a todos uma ótima semana. Valeu, pessoal!